Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. O Flamengo vai acionar a FIFA para ter indenização por lesão de Pedro. Lesão de Pedro aumenta a drama no Flamengo de jogadores lesionados. Partiu Brasileirão, DP surpreende o Corinthians e topa jogar no Flamengo com salário menor. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, bom dia. Eu confesso para você que eu estou muito triste com essa contusão do nosso artilheiro Pedro e lamento muito, que ele tenha que passar por isso novamente, porque quando ele jogava ainda pelo Fluminense, em 2018, ele também rompeu o ligamento do joelho, mas foi do joelho direito. O mês de agosto trouxe inúmeros problemas para o Flamengo e setembro não começou diferente, porque, infelizmente, ontem no treino da seleção brasileira, o Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E se junta aí ao Cebolinha e ao Vinha, que também não jogam mais nesse ano. O número de lesões aumentou a partir da segunda quinzena do último mês, e o time do Flamengo precisou se reinventar para sobreviver à maratona de jogos e viagens. Agora o clube tem a data FIFA como aliada para recuperar os jogadores para essa reta final de temporada. O Flamengo se reapresenta hoje e vai iniciar a sua preparação para jogar contra o Bahia no dia 12. Vão ser 6 treinos, quinta, sexta, sábado, segunda, terça e quarta, e uma folga no domingo. O Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira devem ficar à disposição e há a expectativa do De La Cruz também se recuperar. Atualmente são 8 jogadores no departamento médico: Cebolinha, Vinha, Gabigol, Arrascaeta, Michael, De La Cruz, Léo Pereira e agora o Pedro. As lesões começaram a assombrar no empate com o Palmeiras pelo Brasileirão no dia 11 de agosto, quando o Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles e o Vinha lesionou o ligamento cruzado anterior, o menisco do joelho direito e a tíbia da perna direita. Logo no jogo seguinte, contra o Bolívar, o Pedro também se lesionou na posterior da coxa esquerda e o Gabigol, que entrou para substituí-lo, sofreu a mesma contusão na coxa direita. O camisa 9, no entanto, retornou ao campo contra o Corinthians no último domingo e já o Gabigol está na reta final de recuperação e já faz atividades no campo. Na sequência, foi a vez do Arrascaeta sair lesionado na derrota contra o Botafogo. O Arrascaeta tem boas chances para voltar nesse jogo, mas o De La Cruz ainda vai aguardar novas avaliações. Outra preocupação é o Michael, o primeiro reforço dessa janela. Ele lesionou aí o posterior da coxa contra o Bahia. A previsão inicial é que o tempo de recuperação dele seja de até 2 meses. Dessa forma, o atacante só volta a campo no final de outubro. À disposição da seleção brasileira para amistosos contra o Equador na sexta e Paraguai na terça, o Pedro sofreu uma torção no joelho esquerdo logo no começo do trabalho. A lesão do Pedro foi a mesma que afastou o Neymar e o Bruno Henrique por quase 1 ano dos gramados. Ao deixar o campo mancando, o Pedro passou por exames clínicos e ressonância magnética e, infelizmente, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior e ele vai precisar passar por cirurgia. A previsão é de que pelo menos 8 meses de recuperação ele tenha. O Flamengo informou que vai se posicionar sobre o caso quando o jogador se reapresentar ao clube. Ainda não há uma data. Enquanto isso, o Eric Pulgar está fora do primeiro jogo do Chile contra a Argentina na quinta-feira. O volante está com um edema muscular em uma das coxas, mas a situação não é tão preocupante assim. E o Chile acredita que vai ter o jogador à disposição contra a Bolívia na terça-feira. Contra o Corinthians, o Varela deixou o campo com dores no quadril direito. O lateral, no entanto, está à disposição da seleção do Uruguai para os jogos contra o Paraguai e Venezuela. O Varela está suspenso no primeiro jogo, mas a tendência é que ele tenha condições para o segundo jogo. O Flamengo vai acionar a FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida pelo Pedro nessa quinta-feira com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, num treinamento da seleção brasileira. Trata-se do programa da FIFA de proteção dos clubes.
o valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante. O GE entrou em contato com o advogado Eduardo Carleso, especialista em direito esportivo, para entender como funciona esse programa. O Carleso explicou que, ficando comprovado que é uma lesão de longo prazo, o Flamengo tem que abrir o pedido de compensação dentro dos 28 dias a partir desse acidente, explicou lá o advogado. A indenização a ser paga é feita com base no salário anual do Pedro, valor previsto no contrato de trabalho do jogador. O programa da FIFA de proteção dos clubes tem como limite o pagamento de 7,5 milhões de euros, 46,77 milhões de reais na cotação atual por ano para um jogador individualmente. O limite diário é de 20,5 mil euros, 127,8 mil reais na cotação atual. O período máximo de cobertura é de 1 ano. A indenização é calculada a partir do 29º dia posterior ao acidente de trabalho do jogador com a seleção. A cobertura encerra no momento em que ele retorna aos treinos. Então, ao voltar a treinar, esse é o gatilho final para interromper o pagamento da cobertura, acrescentou lá o advogado Carleso. O não pagamento dentro dos 28 dias é para que a FIFA se resguarde de modo que não tenha que pagar por lesões não consideradas graves e cujo tempo de recuperação seja inferior a 1 mês. O atraso do Corinthians em relação ao pagamento da terceira parcela pelo Mateuzinho, num valor de 8 milhões de reais, completou 30 dias nessa quarta-feira. Impaciente com o atraso, o Flamengo fez valer um direito e acionou as garantias bancárias que recebeu da Brax, empresa parceira dos dois clubes na exploração de placas de publicidade no Maracanã e na Neoquímica Arena. No momento, fica definido que o Corinthians vai ter um prejuízo de pelo menos 17 milhões de reais pelos atrasos. E esse valor vai ser descontado do que os paulistas têm a receber da Brax em 2025 pelo contrato de exploração das placas. O montante envolve as 3 primeiras parcelas. Por ter contratos com o Flamengo e Corinthians, a Brax atuou como fiadora da contratação do Mateuzinho por parte dos paulistas. No início do ano, o Flamengo vendeu o lateral direito por 4 milhões de euros, 24,1 milhões de reais na cotação da época. O Corinthians já havia pago com juros as 2 primeiras parcelas, ambas com o valor equivalente a 4 milhões de reais cada uma. A terceira e mais cara, no valor de 8 milhões de reais, deveria ser quitada no dia 5 de agosto, mas o prazo não foi respeitado. O Flamengo notificou o Corinthians, mas não obteve retorno e, por isso, acionou a cláusula referente às garantias dadas pela Brax na negociação. No contrato, ciente de que o Corinthians vinha em dificuldades financeiras, o Flamengo colocou cláusula que, caso não pagasse após um período de tolerância posterior à notificação, o clube do Parque São Jorge receberia uma multa em cima do valor faltante para quitar a negociação e seria obrigado a pagar todas as parcelas de forma imediata. O Corinthians ainda deve 13 milhões de reais ao Flamengo. A terceira parcela é de 8 milhões de reais e as duas últimas são de 2,5 milhões de reais cada uma, antes previstas para os meses de agosto de 2025 e 2026. Em cima desses 13 milhões é aplicada uma multa de 20%, o valor passa para 15,6 milhões. Se o Corinthians não quitar o seu débito ainda em 2024, os juros vão aumentando com os dias em atraso após a notificação. A dívida corintiana seria de 13 milhões, passa para 17 milhões. Notificado na terça-feira por não ter pago a primeira das 10 parcelas pela contratação do Thiago Maia, o Internacional também ainda não respondeu. Se não houver o retorno, o Flamengo vai acionar a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. As 10 parcelas têm valores diferentes, mas a primeira é de 1,5 milhão de reais. Se você está curtindo esse nosso programa, então manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. Com a grave contusão do Pedro, que não joga mais esse ano,
nomes começaram a surgir como possíveis substitutos, como o Mariano Dias, que foi oferecido por intermediários. O Flamengo ainda não respondeu à proposta feita porque a preferência do técnico Tite é que o Flamengo contrate um jogador com as características parecidas com as do Pedro. O Mariano Dias está atualmente sem clube desde que deixou o Sevilha da Espanha, em julho desse ano. O experiente atacante de 31 anos teve passagens pelo Real Madrid da Espanha e Lyon da França. Na temporada passada, ele participou apenas de 13 partidas, nas quais não marcou gols e concedeu apenas uma assistência. O Mariano Dias está atualmente sem clube desde que deixou o Sevilha, em julho desse ano. Por outro lado, o destino do holandês Memphis Depay no Brasileirão pode ser mesmo o Flamengo, que avalia a possibilidade agora de formalizar uma proposta pelo jogador. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo portal RTI Esportes, que ainda foi além e revelou o grande desejo do jogador holandês de jogar aqui no Flamengo. Segundo a fonte, o craque está até disposto a reduzir a sua pedida salarial em prol de um acordo com o clube. Todavia, ainda não existe uma proposta oficial do Flamengo para ter o jogador. Vale ressaltar que há algumas semanas informações davam conta de que, por meio dos seus representantes, o Memphis teria sido oferecido ao Flamengo e também ao Corinthians. Conforme divulgado pelo portal Gol Brasil, para jogar no Corinthians, o atacante pediu um salário de 3 milhões de reais por mês. Os valores tornariam o jogador mais bem pago do país. Obviamente, se ele quiser mesmo vir para o Flamengo, vai ter que reduzir drasticamente o seu salário à realidade financeira do clube. Vale destacar que o Memphis Depay tem 30 anos completados em fevereiro, é holandês e já fez 98 jogos pela seleção holandesa e marcou 46 gols. Tem 1,78 de altura, é um centroavante destro que também pode jogar de ponta esquerda e até mesmo de segundo atacante. Atualmente ele está sem clube e o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 10 milhões de euros e ele chegaria para o Flamengo sem custos. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vinda do Memphis Depay para substituir o Pedro? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente poder crescer o canal, eu conto muito com você, bora lá ser feliz, pra cima deles, Mengão!